porque nós tivemos 305 casos de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos naturais e danos diversos ao patrimônio indígena. Conflitos, que foram 118 no ano passado, também a situação das terras, que estão sem providências, a morosidade do Estado brasileiro na demarcação. Nós estamos vivendo um momento muito complicado, porque já fazem mais de 6 anos, eu acho, que não se demarca nenhum milímetro de terra indígena aqui no Brasil. E piorou muito depois que esse governo assumiu. Nós tivemos 226 terras indígenas afetadas pelas invasões em 22 estados do Brasil. Quer dizer, não é uma coisa localizada aqui ou ali. É em todo o território nacional, entra atirando, bota fogo, põe fogo em casa de reza, põe fogo em roçado, em residências, entra destruindo com caminhão, com trator. Foi, no ano passado, 176 assassinatos, 148 suicídios. A maioria desses suicídios são de jovens. E nós tivemos, então, assim, no cômputo geral, 355 casos de violência contra a pessoa indígena. Violência contra a pessoa que vai de assassinato, que vai de abuso de poder, que vai de racismo, de não deixar os indígenas entrarem, não deixar os indígenas comerem merenda escolar, não deixar, enfim. Daí a gente teve também um número triste, não é? De 221 casos de violência por omissão, 5.232 mortes de indígenas, né? Dessas mortes, né, tem morte por doença, morte por falta de assistência médica, morte por inúmeras razões, né? Dentro delas, nós tivemos, em 2021, ainda 847 casos de Covid. Esses dados são o alerta, né, que o CIMI quer dar à sociedade brasileira para a tragédia que se abate sobre os povos indígenas em nosso país. Avaliando, analisando o relatório, a gente tem que dizer que se implementou no Brasil, através do governo Bolsonaro, né, uma antipolítica que ela é alicerçada em 5 pernas. A primeira perna é a perna da desumanização. Tá? O governo, ao longo desse período, ele tem tratado os povos indígenas não como seres humanos. Ele trata como seres desumanizados. E chegou a dizer, né, que para vocês serem humanos tem que ser igual a nós. E quando você tem uma perna com a desumanização, se pratica todo tipo de crueldade, né? Isso que a Lúcia relatou aqui, dos tipos de crimes que se praticaram contra a pessoa, contra o menino, contra a menina, contra o tiramoi, contra o nhanderu, contra o nhandeci, não é? Se praticou todo tipo de violência contra vocês, desde a criança até o adulto. Aí se justifica a violência, se justifica o crime. Porque se vocês não são gente, pode se matar. Entenderam? Por que desumanizar? Para poder matar, para poder invadir, para poder aniquilar. Não é? É esse o sentido da desumanização. E é só por isso que esses dados estão aqui dentro, né? Porque quem invade terra, trata vocês que nem bicho.
E bicho pode ser caçado, e assim eles fazem. A segunda perninha, né, desse bicho, dessa política, dessa antipolítica, é a desterritorialização. O governo não aceita que vocês tenham terras demarcadas. O governo quer entregar as terras para os grupos que ele chama de produtivos. Porque se vocês não são humanos, também não são produtivos para o governo. Então, ele quer entregar a terra para quem? Para a empresa mineradora, para a empresa garimpeira, para o fazendeiro planta soja, para o fazendeiro cria boi, e tira de vocês o direito de acesso à terra. A gente chama isso de desterritorialização. E a terceira perna é a devastação, a destruição. Nunca vimos tanta destruição da terra-mãe e da natureza como esse ano de 2021. Garimpeiros, milhares e milhares que entram nas terras indígenas cavando terra, não é? Para tirar lá de dentro o ouro ou outros minérios. É madeireiros que entram nas terras, devastam e ateiam fogo, queimam tudo e levam a madeira embora. A quarta perna do bicho feio, né? Essa perna é aquela que busca tirar os direitos. A gente chama de desconstituição dos direitos. Por isso que tem o marco temporal. Por isso que tem as medidas da FUNAI, né, dizendo que invasor pode invadir terra indígena, né? São as instruções normativas, as portarias, né, os projetos de lei no Congresso Nacional, o PL 191, o PL 490, são, não é, essa perna que quer tirar o direito de vocês, que está na Constituição Federal, no artigo 231 e 232. Tá? Então, isso também fomenta a violência, isso leva com que ocorra a violência. E, por fim, a perna mais terrível de todas, que é a perna da integração forçada. Né? O que o governo está dizendo? Bom, para ser humano, eles têm que deixar de ser índio, né? Tem que deixar de ser Kaiowá, tem que deixar de ser Mbugá, tem que deixar de ser Avá, né? Para se tornar um Juruá, um Caraí, né? Um cabeça branca, né? E ele propõe o seguinte: ou faz isso de livre vontade, então você escolhe ser Tchenyorá, né? Ou você escolhe ser Juruá, ou você vai se lascar, vai sofrer e vai ser desumanizado, vai ser tratado que nem bicho. Para ser tratado como gente, na ideia do governo, tem que ser Juruá, né? Por isso que a violência ela é tamanha, porque se introduziu no Brasil esse monstro de 5 pernas, né? Que são essas que eu falei para vocês. E é isso que tem aqui nesse relatório, não é, das violências contra os povos indígenas. Provavelmente os registros que nós teremos no ano que vem são mais dramáticos, não é? Porque vocês aqui estavam falando da violência que sentem hoje. Você é ameaçada de morte hoje, né? As pessoas são ameaçadas agora, né? Então, provavelmente, nós vamos ter também informações bem ruins, não é? Mas com a luta e a resistência de vocês, a gente vai superar.